Nessa manhã de Dia dos Pais, eu fiquei há alguns dias buscando do Senhor uma direção sobre o que falar, caso o Espírito Santo quisesse compartilhar algo que pudesse ser relevante, não para a data, mas para o tema que a data propõe pensar, né? O tema da paternidade. A gente precisa levar em conta algumas coisas. No nosso convívio social, e uma das coisas que a gente precisa levar em conta é que muitas das datas que nós celebramos, elas foram comercialmente criadas para produzir receita para o comércio. Então nós não precisamos ser prisioneiros das datas. Mas como nós somos um povo que aprendeu a dádiva da celebração, sem prisão de data, a gente aprende a celebrar nas datas aquilo que a gente vive na vida. Então a gente intensifica a celebração. Então a gente não é um bando de gente sem graça que diz, não, isso não existe. E a gente não é um bando de prisioneiro que diz, eu tenho que dar um presente. Porque a celebração à paternidade, à maternidade, ela se dá cotidianamente. Afinal de contas, que lógica existe em, por exemplo, homenagear o pai no dia dos pais e desonrá-lo no dia seguinte ou no dia anterior, né? Então a preocupação de compartilhar alguma coisa no dia dos pais não tem a ver com a obrigação de pregar sobre esse tema no dia dos pais, mas é de perguntar ao Senhor, Senhor, muitos vão falar disso nas mesas, você deseja compartilhar alguma coisa que seja para além desse dia? Essa é a preocupação que surge no nosso coração. E orando, o que o Senhor trouxe no meu coração foi justamente uma mensagem sobre filiação, não sobre paternidade. Porque se você for pensar comigo, o que há em comum entre todos nós que estamos em Cristo é a filiação. Seja mãe, seja pai, no final você é filho. Até biologicamente falando, todos nós temos uma coisa em comum: somos filhos. Alguns, infelizmente, têm histórias doloridas, amargas, e tem que vencer essas dores e dizer em um determinado momento da vida, sem doer mais, eu não conheço meu pai. Eu sei que ele existe porque eu existo, mas quem é ele eu não conheço. Porém, o simples fato de você estar aí sentado, existindo, significa que você é filho. E significa que aquele que te gerou existe porque também é filho. E no fim de tudo, segundo as Escrituras, toda a existência humana vai se resumir à filiação. De sorte que você terá, ou o Senhor, Deus e Pai de Jesus Cristo como Pai, ou segundo Jesus diz no Evangelho de João, você terá por pai o diabo. Toda a filiação do mundo se resume a duas paternidades: a paternidade do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou a paternidade de Satanás, o diabo. O contexto em que Jesus diz que o diabo pode ser pai é quando ele está conversando com os discípulos sobre o orgulho que eles tinham de dizer que eram filhos de Abraão. Discípulos não, os fariseus, né? Os fariseus conversando com Jesus orgulhosamente, dizendo que eles eram filhos de Abraão, e no alto dessa arrogância, querendo usar esse direito de sangue como algum tipo de evocação de espiritualidade. Eles queriam jogar na cara de Jesus, a gente tem descendência, a gente tem pedigree, e você está dizendo para nós que a gente não é povo de Deus? E nesse contexto, Jesus diz que Deus pode dar do chão, da terra, brotar filhos para Abraão. Deus diz por meio de Jesus Cristo, né? Que o Senhor sobrenaturalmente pode fazer filhos a Abraão. E que, portanto, o sangue não era para eles uma segurança. Na verdade, o sangue para eles era uma condenação.
Porque se eles eram descendentes de Abraão, Jesus segue dizendo: por que vocês não creem como ele crê? Por que vocês não creem em mim? E aí Jesus então responde: vocês não são filhos de Abraão, porque se fossem me creriam. Vocês são filhos do diabo. E eles querem matar Jesus quando ouvem Jesus dizer isso. Jesus diz: porque o diabo mente desde o princípio, e vocês têm por pai o diabo. E sabe o que me chama a atenção? É que, antes de nós entrarmos em filiação, a palavra órfão, tanto no latim quanto no grego, ela tem o mesmo sentido. Orfanos no grego, ou orfanus no latim, significa alguém que foi restrito. Na verdade, a palavra literalmente significa alguém que foi desprovido, privado. De quê? Da relação com quem o gerou. E o diabo, por causa de sua desobediência, ele é retirado de dentro daquilo que seria a participação do propósito eterno de Deus. Ele é desprovido da participação de uma comunhão com Deus, porque ele se levanta contra Deus. Ou seja, o diabo por si só é o pai dos desprovidos. O diabo é o pai, ele é o primeiro privado de sua origem. Então o diabo é alguém que sabe, como diz o texto bíblico, que pouco tempo lhe resta, porque ele será destruído. Por quê? Porque ele não quis andar de acordo com a sua origem, e a sua origem enquanto criatura é o Criador. Por isso ele pode ser pai de todos aqueles que não querem andar de acordo com a sua origem, o Criador do universo. Resumindo, ele é um baita de um órfão, pai de órfãos. E sabe o que um pai de órfãos sabe fazer? É não ser pai. É ser individualista, é ser tirano, é ser imperador. Mas o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não. Então, se o mundo está dividido em duas paternidades, o que eu posso ensinar para você é sobre ser filho do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sobre ser filho do diabo eu não quero saber nada. Então vamos falar sobre essa filiação? Eu quero convidar você, por favor, a abrir comigo sua Bíblia. Primeiramente, no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. O tema da minha mensagem é o grande poder de ser filho de Deus. O grande poder de ser filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo de número 12. 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sabe o que é lindo nesse texto? É saber que a filiação só é possível porque existe um pai que quer ser pai. Porque a orfandade só existe porque tem pai que não quis ser pai. Mas a paternidade de Deus começa, Bia, com uma declaração: Deus tem uma vontade de ter uma família com muitos filhos.
O poder de ser feito filho de Deus é, sem dúvida, o grande poder ofertado por nosso Senhor Jesus Cristo a homens mortais, caídos, separados de Deus por causa do pecado. Eu estou chamando de grande poder a filiação porque não é de hoje que quando as pessoas se aproximam de Deus, elas se seduzem pelo que Ele pode fazer e não pelo que Ele é. A queda do primeiro orfanos, do primeiro desprovido, nada mais é do que uma sedução pelo poder. Não bastou a Satã, ao diabo, ser criação de Deus e ter acesso à sua presença. Não bastou ao diabo poder adorá-lo 24/7, se é que a gente pode dizer isso. Não bastou ao diabo estar dia e noite, se a gente pode dizer isso, já que não há tempo na eternidade, diante do Senhor. Ele quis tomar-lhe o poder. Há uma semente maligna em todos nós, porque todos somos filhos do Adão caído, o primogênito de Satanás. E essa semente tem a ver com o anseio por poder. A ideia de que ao tocar alguma coisa e colocá-la em mim, eu me torno algum tipo de ser especial que pode andar sem que ninguém o impeça e fazer sem que ninguém o impeça o que quer que lhe venha à cabeça. O desejo de conhecimento do bem e do mal é desejo de independência, e o desejo de independência é desejo de insubmissão. Eu quero me governar. Eu quero fazer tudo que me der na telha, eu quero poder. A espiritualidade cristã está associada à ideia de um Deus que nos amou de tal maneira que nos deu o poder de ser feitos filhos. E em certo momento parece que isso não é o bastante para a gente. Ser parece não ser o bastante. E a gente necessita ter para sentir-se realizado. Porque essa maldita herança adâmica ainda grita dentro de nós dizendo: somente ser filho? É sério? Você pode ir um pouco além, como se a filiação fosse coisa banal. E aí, irmãos, muitos se aproximam de Jesus Cristo e da fé cristã porque querem poder para restaurar seus casamentos, poder para melhorar suas vidas, poder até para viver um pouco mais, já que Deus pode curar suas enfermidades e dar a elas mais alguns aninhos. Poder para serem bons cidadãos no mundo, aprovados pelos homens, poder para ocupar poder. E em nome do poder de Deus, tirar o poder das pessoas, dominando sobre elas. Em uma comunidade carismática como a nossa, essa tentação pode ficar ainda maior. Por quê? Porque a gente crê que Deus fala. A gente crê em profético. E aí por que muitos querem profetizar? Para ter o poder de dizer coisas em nome de Deus e se transformarem um pouco deuses. Porque se eu sei o que você está sentindo, se eu sei até o que você orava hoje pela manhã, eu sou um pouco onisciente também. Isso me traz uma sensação gostosa de que eu sou maior que você, reles mortal. Porque agora eu tenho um poder que eu não tinha. Então muitos de nós vamos participar de treinamentos proféticos porque a gente quer deter poder. Para muitos de nós, pertencer a essa comunidade ainda é uma questão de poder. O poder do intelecto. Eu quero saber o que ninguém está sabendo para sair dizendo por aí que quem tem a revelação sou eu, não você. Para muitos de nós, pertencer a essa família espiritual aqui é uma questão de poder. Por quê? Porque eu estou do lado certo da coisa. E se eu estou do lado certo da coisa, eu posso condenar aquele que está errado.
Para muitos de nós é uma questão de poder. Por quê? Porque agora o inferno não me detém. O inferno não me possui. Agora eu vou para o céu. E os outros que se lasquem. Eu tenho o poder de evitar a destruição. Eu não me preocupo com quem está indo ao inferno. Eles que busquem por si sós ter poder. Mas para prevenir a loucura da busca pelo poder, quando João fala no início do seu evangelho sobre quem Jesus é para ele, primeiro ele o apresenta como Logos, que para os gregos era uma coisa grandiosa e para os hebreus também. Mas quando ele vai falar de si diante do Logos, ele vai dizer: ele para mim é o Logos, ele é grande, mas eu diante dele, eu sou filho. Eu não sou Deusinho. Eu nem sou apóstolo, ainda que isso seja importante. Eu quero começar o evangelho dizendo: ele compartilhou comigo o seu poder. E o que ele escolheu compartilhar de mais poderoso foi: Joãozinho, seja filho comigo. E toda a história de João, bem como as suas cartas, consiste em valorizar o filho. E ó que ele conheceu o rei. Ele viu aquele cujos olhos queimavam como chamas de fogo. Ele viu na coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a sua obra exalta o Filho, o primogênito de toda a criação, o primeiro. João é arrebatado por uma revelação: Deus quer família. E eu não sei por que cargas d'água ele me deixou participar disso. Por isso, irmãos, nessa manhã eu venho lembrar você da importância da filiação para a sustentação da sua fé. Porque muitos dos problemas que nos têm afligido a alma, muitas das nossas angústias, nada mais são do que um esquecimento, ou promovido pela nossa própria negligência, ou por ação satânica, um esquecimento do que é o poder de ser feito filho de Deus. Alguns de nós, por exemplo, não estão dando passos adiante na comunhão, por exemplo, porque tem vergonha daquilo que não conseguem ser. Eu entendo você. É ruim ser muito amado por alguém e não conseguir corresponder a esse amor, dando a esse alguém o que a gente sabe que ele espera. E eu falo desse alguém como sendo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se olhar no espelho e dizer: pô, Jesus, eu fiz de novo. Eu errei de novo o que eu prometi que eu não faria. Poxa, Pai, eu errei de novo. Só tem uma coisa: isso não é vontade do sangue. Isso que você quer ser não é vontade da carne. Isso que você almeja ser não é vontade do homem, é vontade de Deus. Ninguém é mais interessado que você se torne plenamente filho do que o próprio Pai. Por isso, se tem alguém de quem você não tem que ter vergonha, é Ele. Porque ao se envolver comigo e com você, Ele se envolveu sabendo com que Ele sabia quem era. Ele sabe da sua limitação. O problema é quando a limitação, para nós, é maior do que a força desse amor. É quando a gente acha que a limitação vai nos afastar. E ponto final. Essa bosta que eu sou, eu vou ser para sempre. E é como que a gente dissesse para ele: você não consegue resolver esse grande problema que eu sou. E nessa manhã eu vim dizer, bem de pertinho para você, é que você não sabe o tamanho do poder que é ser feito filho de Deus. Há tanta potência nisso, meus irmãos. Quando o Espírito Santo nos foi dado, Deus colocou sua natureza dentro da gente com uma garantia: eles precisam chegar à medida que nós estabelecemos. E há do Espírito um santo compromisso com o Pai e o Filho. O compromisso que o apóstolo Paulo nos revela:
A Bíblia diz que Ele vai completar a obra que Ele começou. Então, se você hoje é bostinha, você não vai virar bostão. Se alegre, irmão. Porque se hoje você é filhinho, o que você vai virar é ruiós, é filho adulto. Se o poder da filiação não for subestimado pelo seu pecado e pela sua incredulidade. Essa coisa do poder de filiação e a sua grandeza precisa ser lembrado entre nós, por quê? Porque até andando com Jesus a gente pode exaltar o poder do fazer. Eu quero mostrar para vocês um bom exemplo, o exemplo dos discípulos que são nossa inspiração, os apóstolos. Abra comigo Lucas capítulo 10. Eu quero ler com você o verso 17 ao 20. Nós vamos observar aqui uma exortação de Jesus àqueles que perdem o foco do que realmente importa quando andamos com Deus. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, nós somos filhos de Deus. Aleluia! É isso? Qual é a alegria deles? Senhor, em teu nome os demônios nos submetem. A gente está muito forçudo agora. Caraca! Nós é bom mesmo. Mas ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu vi o dia em que a sua orfandade começou. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Que fique claro, eu dei a vocês realmente essa potência. Contudo, talvez na sua versão, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ah, do céu, isso é lindo demais. Porque não pense você, irmãos, que um nome arrolado nos céus é uma cartolina gigante que Deus escreveu o nome de cada um de nós. Esse texto está metaforicamente falando de uma coisa. Céus, para qualquer pessoa que escutasse essa expressão, seria sinônimo de eternidade. E ter o nome escrito na eternidade era a garantia de que uma condição me foi dada e ninguém podia arrancá-la de mim. Sabe o que isso significa? Jesus disse: é para se alegrar. Se alegrem por ser pertencentes eternamente a Deus. Porque ter o nome escrito, na verdade, é a comunicação de que nós pertencemos a alguém. Tem o meu nome no documento de pertencimento, de propriedade de alguém. Esse alguém é o Pai. Ele escreveu o meu nome na linha em branco, dizendo: você é meu. E Jesus está dizendo: por quanto tempo? Para sempre. Está arrolado nos céus. Se tivesse arrolado entre os homens, poderia ser apagado, queimado, cancelado. Mas não no lugar onde o Eterno habita. Se eu pudesse dizer por que o grande poder da filiação é grande, a primeira coisa eu diria: porque é o grande revelar do pertencimento. É a primeira coisa que eu quero falar sobre o poder da filiação. É o grande revelar do pertencimento. Todo homem busca pertencer. Todo ser humano. Ei, jovem, você não quer casar só porque sexo é legal. Já quero te antecipar. Porque chegará um tempo da sua vida em que talvez você seja como Abraão e Sara, lá no texto bíblico. Que quando Deus falasse que vocês vão ter filhos, Sara dá uma risada dentro da terra. Tá certo.
Para os casados, vocês já entenderam a revelação. Ela estava rindo dizendo, Deus, não vai. Só que há uma coisa por trás disso. Um homem e uma mulher se unem para, pertencendo-se um ao outro, nunca mais serem sós e perpetuarem pertencimento. Por isso o próximo desejo é filhos, que são testemunha de que agora a gente não é mais sozinho. Por que dói para um filho perder um pai? Porque é um senso de novo de não estar inserido em lugar algum. Agora ter um pai eterno garante pertencimento para sempre. A filiação que Cristo nos concede é grande, porque ela não é por enquanto. Não é enquanto Jesus está feliz porque você está fazendo as coisas certas. Não, a filiação é para sempre, porque só é possível fazer o que é aprovado diante de Deus, porque Deus está mais envolvido nisso do que a gente mesmo. Ele deu o Espírito como garantia, como penhor. Por isso, cabe a nós desfrutar em submissão desse pertencimento eterno, dizendo, eu não vou andar mais como órfão, eu sou um filho. Esse é o meu estilo de vida. Essa é a minha consciência. Então a primeira coisa que eu quero exaltar sobre esse grande poder é o grande pertencimento eterno. Eu estou chamando de grande poder porque a palavra que João utiliza no texto que a gente leu, deu-lhes o poder, é a expressão exousia, que significa autoridade. Perceba, não é um poder de força, é uma representação. Agora, onde quer que eu vou, o que chega é a família. E, irmãos, isso é dado só aos que creem. Os que não creem continuam filhos do diabo. Essa autoridade é muito grande, porque ela impede que a orfandade continue exercendo poder sobre você. Essa autoridade é muito grande, porque ela faz com que as cadeias da orfandade que te cercam não mais te prendam, a menos que você desconheça a autoridade deste poder, ou subestime essa autoridade. Por que eu estou repetindo isso? É a terceira vez que eu falo. Porque não dá para caminhar numa casa espiritual, tendo consciência da salvação em Cristo, repetindo, eu não pertenço. Irmão, em nome de Jesus, você precisa ter uma alteração, é aqui, ó. Eu entendo você. O problema é que entender você não é o bastante. Você não pode se aceitar. Quanto a isso não dá. Entender você é minha responsabilidade enquanto empatia. Eu entendo a sua dor, só tem uma coisa, meu irmão, a sua dor não faz sentido. Eu preciso devolver isso para você. Porque só existe igreja para você pertencer, porque existe a decisão do pai de ter família, do filho de não ser filho sozinho, e por isso há uma realidade, há outros filhos, e se existem outros, você não é mais só. Pertencer, portanto, não é uma coisa opcional. Pertencer é o início disso. O seu nome está arrolado nos céus. O sentimento de, porque eu não participei desse ou daquele evento, porque eu não estava nesse ou naquele momento, eu não sou. Isso são os venenos da orfandade dizendo para você que você só é se você faz. A filiação não é alterada pelos encontros e desencontros da vida. Ela norteia o modo como respondemos a cada uma dessas ocasiões. Vocês estão me entendendo? Eu estou indo rápido demais. Eu não fui convidado para o almoço. Eu não fui convidado para o almoço. Isso é um fato. Ponto. Isso não define quem eu sou. Terão outros almoços. Inclusive eu posso convidar pessoas. E posso não convidá-las. E o que continuamos sendo? Irmãos. Almoços não fazem família. Famílias fazem almoços. Da mesma forma que acertos não fazem santos. Santos acertam.
A inversão dessa compreensão faz a gente viver uma espiritualidade moralista baseada em um politicamente correto. E por que a gente quer ser tão certinho? Para ter o direito de dizer, você não é. O problema é que isso é coisa dos filhos do diabo. Mas não a nós que fomos chamados a um pertencimento eterno. O grande poder da filiação exalta um grande pertencimento e exalta um grande amor. Segunda coisa, um grande amor. 1 de João capítulo 3, versos 1 e 2. O que eu vou dizer nessa manhã talvez não seja novo, e não é. Só precisa ser repetido, para que toda a poeira caia do nosso ouvido. 1 de João capítulo 3, versos 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados poderosos, de sermos chamados proféticos, de sermos chamados presidentes, de sermos chamados líderes das nações, de sermos chamados cabeça e não cauda, de sermos chamados o que, irmãos? A ponto significa que chegar nesse ponto é o máximo. Isso é o ápice. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque o mundo está cheio de órfãos, e órfãos não conseguem reconhecer irmãos, porque são solitários habitando em meio a multidões. O mundo não nos conhece, porquanto não o conhece a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O Pai, e nós semelhantes a Ele. O grande amor é a segunda característica que mostra a grandeza da filiação. Se o amor de Deus é grande, me respondam, qual é o seu aferidor desse amor? É o amor que você recebeu do seu pai? Da sua mãe? Do marido, da esposa que te deixou? Porque todas essas referências são baixas. O amor de Deus é grande. Se o amor de Deus é grande, então os demônios podem te impedir de ser amado, podem? A morte pode. E as coisas da vida? Poderes, altura, profundidade, alguma outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada significa nada, nem mesmo seus defeitos, suas crises, nem mesmo os distúrbios que você possa carregar, físicos ou emocionais, nada. Eu não posso ter filhos, Deus não me ama. Oi? Nada. Nem a vida e seus percalços. Se eu não posso ter filho, eu só não posso ter filho. Deus me ama. Nada. Nem a cura que não chega. Nem a perda pela enfermidade. Partiu alguém que eu amo? Nada me separar. Nem a morte. Nem a morte me separará. Nada. Nem a empresa quebrada. Nem o emprego perdido. Nem a empresa ganha, nem o contrato fechado, nada me separará. Nada vai ofender a minha mente dizendo, com você é diferente, Ele te ama menos.
Dá uma olhada ao redor. Para os outros a grama é verdinha. Olha como a vida daquele ali é mais fácil. Ele passa menos perrengue que você. Ele é mais amado. Porque eu tenho por certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Você não sabe o que a vida reserva para você no futuro. Isso é suficiente para arrancar a certeza de que Ele te ama? Não! Nem poderes, nem altura, nem profundidade. Você sabe o quão fundo pode ir a sua alma numa depressão? Não! Até mesmo lá o amor de Deus é acessível. Porque sim, cristãos ficam deprimidos ao ponto de terem que tomar até medicamento se necessário for. Cristãos vão ao psicólogo. Mas Jesus vai junto. O Pai se assenta no divã, porque existem mistérios que psicólogos não resolvem. Mas enquanto uma conversa humana acontece, mistérios interiores são revelados pelo grande amor de Deus que está revelado no Pai. Nem qualquer outra criatura. Nem o presidente que arromba um problema para você como cidadão, nem o policial que te prende por causa da fé. E eu não estou falando de Brasil, estou falando de mundo. Nem um país inteiro contra você, porque sabe que você é mensageiro de Jesus Cristo e a sua fé é proibida. Nada te separa do amor de Deus. É isso que faz inclusive um mártir, a consciência de onde quer que eu esteja, o que quer que eu passe, o amor de Deus é uma cercania inquebrantável, ninguém pode pular essa cerca, eu estou protegido dentro do coração do Pai. O meu corpo sofre dano, mas a minha relação não. Eu sou filho para sempre, poder de uma vida indestrutível. O poder da filiação tem essa segunda virtude, o grande amor. Mas há uma terceira, uma grande glória. Eu estou falando do porquê a filiação é grande. Primeiro, por um grande pertencimento. Segundo, por um grande amor. Terceiro, uma grande glória. Eu quero ler com você Romanos 8, 14 ao 17. Aleluia. Diz assim a Escritura: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Esse é o espírito que está sobre os órfãos. Mas recebestes espírito de adoção, de pertencimento, baseados no qual clamamos, Papaizinho. A primeira grande glória que eu quero ressaltar é a glória da intimidade. As outras religiões fazem coisas para agradar aos deuses com medo que eles se aproximem para puni-los. A sua espiritualidade é a relação com um Senhor que, mesmo sendo poderoso para te destruir, te chama para perto para compartilhar quem Ele é com você. Isso é uma loucura, cara. O seu Senhor e Pai tem segredinhos que Ele gosta de contar baixinho para você chegar mais perto. Resumindo, o seu Senhor e Pai não quer que você tenha medo dEle. Ele quer que você se encoraje a chegar cada vez mais perto. Por que você tem tanto medo da sua relação com o Senhor?
Por que tanto medo de se entregar e as coisas não darem do jeito que você planejou? Por que tanto medo? Se uma das grandes glórias é a glória da intimidade, do conhecimento de alguém completamente diferente de tudo que você conhece, mas fascinante o bastante para você passar a eternidade dizendo: santo, santo, santo. A primeira grande glória, a glória da intimidade. Irmãos, ter intimidade com Deus é algo glorioso. Enquanto o conhecemos, somos feitos à sua imagem, como Ele é. Prosseguindo, ora, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Não bastasse a glória de ser filho, a glória de ser filho plenamente livre de toda a influência do pecado. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais erro, não haverá mais tentação, não haverá mais perturbação na mente, não haverá mais pensamentos maus. A glória da filiação é sermos como Cristo é. Isso nos aguarda. Portanto, irmãos, nós precisamos desejar ardentemente crescer nessa identidade, que é a identidade de Cristo em nós. Isso é glorioso. Você pode ser como a segunda pessoa da Trindade é. E o mais lindo, seremos isso juntos. Que Deus é esse, que não fica enciumado em compartilhar sua natureza? Que Deus é esse, irmãos, que não compartilhou um quartinho com a gente não? Ele não emprestou um tênis, Ele não deu a chave de um carro, Ele compartilhou o seu lugar. Ele, como segunda pessoa, não bastou ser somente, Ele escolheu ser cabeça de um corpo. Você foi introduzido na comunidade santa. Você sabe o que é essa loucura? Os gregos acreditavam que quando os homens tentavam por experiências espirituais romper o que seria o limite de cada ser humano, que eles chamavam de metron, que quando esse cara, por exemplo, tinha uma experiência de êxtase, possuído por o que quer que seja, num templo de qualquer que seja o Deus, quando eles faziam isso, os gregos acreditavam que os deuses ficavam com ciúmes, porque esse homem rompeu o seu limite, que eles chamavam de metron. E aí esse mero homem, que eles chamavam de antropos, se tornava um aner, um tipo diferente de homem, que era um homem que era já um pouco divino. E sabe o que os deuses faziam para puni-lo? Perturbavam a vida dele para que ele sempre voltasse ao começo das coisas e nunca conseguisse terminar nada. Puniam ele porque ele queria ser híbrido, inclusive o termo grego é híbris, meio homem, meio Deus. Rebaixe-se ao seu nível. E no ciúme faziam o homem voltar a ser um mero humano, punindo ele. Como que o humilhando, dizendo: recolha-se a sua insignificância. Sabe o que me chama a atenção? Eu não vou ler esse texto, só quero citá-lo. Esse texto é conhecido de todos nós. Quando Paulo vai falar de unidade e das graças ministeriais, ele diz assim: porque ele mesmo concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aí ele vai dizer para quê? E uma das coisas que ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura da perfeita varonilidade. A expressão varonilidade ali é aner. Não bastasse isso, ele diz: a medida da plenitude de Cristo, a metron reliquia do Filho de Deus. Reliquia era quando esse camarada atingia, depois do metron, a ideia de que ele podia virar deuses. E aí os deuses humilhavam ele por causa disso. Acompanha meu raciocínio.
o seu Deus não se importa que você queira ser parte da comunhão dele. Ele só não aceita que você queira o poder e jogue fora a relação. Porque foi ele que implantou em você o desejo de ser como ele. Então ele diz: quer ser como eu? É possível alcançar a minha medida. Metron reliquia. Plenamente filho. Eu imagino Paulo lendo isso aos Efésios, que adoravam Demétrios, que era um dos deuses que eles adoravam para tentar ultrapassar o Metron. Então, peraí, agora a gente pode? A resposta de Paulo: não só podem, como ele quer muito. Ele deseja que vocês sejam como ele é. Por isso ele enviou o Filho na nossa estatura, para nos elevar à estatura dele. A grande glória da filiação, ser como o Filho é. E caminhando para o final do nosso raciocínio, mais uma coisa eu quero exaltar: a grande identidade e a grande multiplicação. Eu falei do grande pertencimento, do grande amor, da grande glória, e quero encerrar falando da grande identidade e da grande multiplicação. Romanos 8 ainda, versículo de número 28 ao 30. Posso ler para você? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Metron reliquia. A mesma medida, a mesma imagem, a mesma identidade. Para solucionar o problema de uma multidão de órfãos, um só rosto, uma só identidade, conformes à imagem do seu Filho, plenamente amado, ao ponto do céu dizer, sem que ele tenha feito nada, ministerialmente falando: eis o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Talvez responderam: mas o que ele fez, o ministério dele vai começar. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Mas ele ainda nem morreu na cruz, nem começou. Esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. É isso que torna a cruz possível. A compreensão de que eu sou o Filho amado do Pai. Obedecê-lo é uma honra. Eu vou concluir o que ele me chamou a viver. É isso que torna possível você, a mim, obedecer até o fim. A grande identidade. Mas o texto não acaba aí. Conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro filho entre muitos irmãos. Ele deu a você poder de multiplicar, tal qual o homem no Gênesis quando criado: crescei e multiplicai. É por isso que você pode, indo por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulo é fazer um filho crescer, é fazer um filho entender quem ele é e andar em conformidade com a sua vocação. É fazer um filho entender que santidade não é Deus lhe tirando algo, é Deus lhe acrescentando o que ele nunca teve. Beleza, pureza, satisfação em ser somente pertencente a Deus e não possuído pelos desejos, dominado pelos pensamentos, prisioneiro da prostituição, pornografia, avareza, mentira, o que quer que seja. É dizer para ele: ei, você é livre só para ser amado do Pai e não precisar ficar tomando banho o tempo inteiro por ser preso a tantas coisas. É possível ser banhado e permanecer limpo para sempre. Eu encerro falando do poder da grande multiplicação, porque
nós temos enfatizado há alguns meses, para não dizer ano e meio, sobre a responsabilidade da igreja com a grande comissão. Só pode ouvir a comissão quem é discípulo. E todo discípulo, na verdade, eu já disse aqui isso em uma outra mensagem, em que eu expliquei o conceito de discípulo no Antigo Testamento e no Novo, expliquei que é sinônimo de filho. Talvez vocês não se lembrem, mas eu ensinei isso aqui. Mostrando que a resistência ao mal no mundo são os filhos de Deus. Por quê? Porque os filhos são possuídos de amor. Então eles andam como mártires, crucificando o mal, porque eles não podem ser possuídos pela orfandade mais. Eles têm poder de dizer, para trás de mim, Satanás, aqui não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, retomando o raciocínio, o poder da multiplicação não é que você faz uma pessoa se converter, e nem que você a faz nascer de novo. Quem faz uma pessoa nascer de novo? Essa obra é de quem? Muito bom, estudamos isso durante semanas, os irmãos sabem. Mas você tem poder para, chegando diante de um bando de gente órfã, dizer, quem vê a mim vê o Pai. Vocês querem um Pai? Eu vos anuncio que existe um Deus que todos vocês conhecem, mas até o diabo conhece, como diz Tiago, creio, teme, isso não muda nada. Conhecer Deus no intelecto não muda, mas experimentá-lo enquanto o Pai muda tudo. Eu venho lhes apresentar meu irmão mais velho, ele se chama Jesus Cristo, vive eternamente. Na companhia do Espírito Santo, eu quero dizer, há um Pai chamando vocês a pertencer à família. E ali, diante dos seus olhos, você pode ver o maior milagre que um ser humano pode testemunhar. O poder entrar em alguém e fazer uma pessoa sem significado para a vida, de uma hora para outra, olhar para você e dizer, cara, o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? E você dizer, eis o poder de ser feito filho de Deus. Porque eu encerro falando da multiplicação, porque pensando sobre nós, à luz de umas coisas que me aconteceram essa semana, desse texto, eu cheguei a uma conclusão. Talvez muitas das nossas crises de filiação estejam acontecendo porque está faltando para a gente testemunhar essa experiência dos outros. A gente está se esquecendo da beleza de ser feito filho de Deus. Até o dia que você pega um cara que nasceu do zero e ouve ele dizer, eu estava lendo João, eu não entendi a Bíblia, mas Jesus falou para mim, você é esse cego do capítulo 9, mas eu vou te fazer enxergar. E eu só respondi para a pessoa, eu vou tomar cuidado para não atrapalhar o que Deus está falando com você. Você está ouvindo a Deus. Quantas escolas de dom você já passou para tentar ouvir a Deus? Isso eu ouvi de um novo convertido com uma semana de experiência com Jesus. É porque ele não está racionalizando o poder. Ele só está vivendo. É como a torrente de águas que a tudo empurra. Você tem duas coisas para fazer, ou nada contra a correnteza e acaba com as suas forças, meu irmão, ou você arruma um pedaço de pau e surfa na onda, faz uma prancha, ou só solta o corpo e aproveita. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Está faltando para nós ver o rosto do órfão na sua frente virar rosto de filho, e você dizer, cara, eu sou isso. Eu não vou ficar preocupado porque tem boleto para pagar. Se eu bater as botas hoje, eu sou o filho. O meu nome está escrito no livro da vida. Ei, o nosso contrato é de 1 ano. Pode ser que no ano que vem você não tenha que pagar. Ano que vem? Desculpe, eu sou eterno. E quem paga as minhas contas é Abba, Pai. Senso de pertencimento está roendo as unhas, roendo as artérias, roendo a alma. Talvez você precise se encontrar com quem está com a vida toda ruída e ver o ruído ser reconstruído na sua frente, tipo um filme da Marvel, e dizer, caraca, poder de ser feito filho de Deus. Resumindo, talvez muito dos nossos martírios é por falta de martíria. Pensa menos em você
e copia Jesus. Desce até as regiões mais baixas da terra e diz: eu vim aqui compartilhar um negócio que eu não entendi direito, mas me possui. Daí para frente, só deixa o Espírito Santo fazer o resto. E deixa a beleza do milagre da filiação restaurar sua espiritualidade de novo. Irmãos, eu queria concluir dizendo: eu acho que não é a rua que está precisando de nós. Somos nós que estamos precisando das ruas. Eu cheguei a essa conclusão nessa semana. Com 3 diazinhos só, com um novo convertido. Nós estamos precisando das ruas. Mais do que as ruas estão precisando de nós. Talvez, andando por aí, essa equação se equilibre de novo. A paixão que você tinha sumiu. O zelo que você tinha passou. Se envolveu demais com as coisas dessa vida, versus a versão jovem ou adolescente que vivia pregando pelas ruas. O seu problema não é a idade. É propósito. Afinal de contas, a maior dádiva que você recebeu até hoje continua sendo a mesma. A todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso, eu tiro a minha coroa nessa manhã de pai, para dizer de novo: Abba, Pai. Você podia ser pai só de Jesus, mas não foi o bastante para Cristo, não foi o bastante para o Espírito, não foi o bastante para você. Eu só quero ser filho, um bom filho, um bom filho. Um bom filho, um filho andando nas pegadas do meu irmão mais velho. Eu só quero ser filho. Senhor, batiza-nos nessa manhã. E quando eu digo batiza-nos, eu me refiro agora à literalidade de águas correndo por nós, para limpar toda a toxicidade que jogaram sobre nossa compreensão de filiação. Lava-nos, lava-nos, lava-nos e leva-nos de novo às experiências de uma filiação pura, livre de toda religiosidade, de todo conceito. Aquela filiação que acredita que ainda que erre 1, 2, 3, 4 vezes, há perdão para todas as vezes, porque isso não procede da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É sua a vontade de ter filhos, é sua a vontade de nos fazer filhos, e é sua a vontade de nos fazer filhos como o Filho perfeito. Nessa manhã, Senhor, arranca toda acusação que possa estar operando na vida dos meus irmãos nesses dias. Aqueles que fizeram suas confissões ao longo da semana, vocês estão perdoados. Nós continuamos sendo irmãos. Paz sobre vocês. Encoraje esse meu irmão, Senhor, a se levantar não na força de si mesmo, mas na força da filiação, na força do Espírito, e dizer: Senhor, eu vou de novo lutar contra o pecado porque eu te amo. Eu vou de novo lutar contra os meus pensamentos porque eu acredito na sua palavra. Fortalece esse que está enfermo, Senhor, que queria se levantar, mas o corpo não consegue. Que ele se levante por dentro, dizendo: nada vai me separar. Eu serei amado na cama do hospital, eu serei amado sentado na poltrona, eu serei amado. Ele está comigo, Ele prometeu. Segura a mão, Senhor, ainda que não tenha força para corresponder. Beija a testa.
abraça, para fazer lembrar da grande verdade: nós não somos mais órfãos. E nada nos separará do seu grande amor. Que estas águas lavem os meus irmãos nessa manhã, para que as celebrações desse dia não sejam marcadas por tristezas outras, mas por uma alegria: eu sou filho de Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sabe algumas mesas agora, Senhor, vão se reunir no dia dos pais sem os pais, e vão juntos dar as mãos e dizer: Pai, feliz dia dos pais. Eu quero exaltá-lo sobre todos os pais, porque você é meu Pai eternamente. Antes mesmo que eu te conhecesse, você quis ser meu Pai. Ao seu nome, glória. Você quis ser meu Pai. Você continua querendo, você nunca vai deixar de querer. Eu não quero outro olhar, eu não quero outro rosto, o seu rosto me basta. Você me quer e eu te quero, papaizinho. Esse almoço não era para ninguém, agora é para você. Senta aqui nessa cadeira. Esse almoço é para você. Que fique na sua memória esse dia, Pai. O dia em que eu não tinha companhia, mas o almoço ficou seu, a cadeira ficou sua e eu comi, como se a minha casa estivesse cheia de uma multidão de irmãos. Dá-nos de volta este senso espiritual, essa consciência. Enquanto nos preocupamos de novo, e de novo, e de novo, com a multiplicação de outros filhos. Essa é a nossa oração, Pai. É em nome do primogênito, Jesus. Amém. Glória a Deus.